você que está aqui conosco de novo, mais uma vez, sejam bem-vindos. Estamos na série Orar com Entendimento. Sabe, queridos, precisamos entender a Deus, precisamos entender a nós mesmos, a nossa necessidade, precisamos entender a grandeza de Deus diante de nós. Precisamos entender que quando oramos a Deus, estamos conversando com o ser mais poderoso que criou o universo. Não alguém como nós, mas alguém que pode todas as coisas, alguém que sabe todas as coisas, alguém que nos ama infinitamente e sabe o que é melhor para cada um de nós. Aqui na série nós estamos entendendo como falar e o que precisamos dizer em nossas orações. Estamos no Salmo 51, estudamos o versículo 1, que diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Estudamos o versículo 2, que diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ok, hoje nós vamos ter entendimento do versículo 3, tá bom? Fica aqui conosco, preste atenção que é muito profundo o que nós vamos ver no entendimento dessa frase. O salmista diz: pois eu conheço a minha transgressão. O que é transgressão? Pecado. Pode ver que ele repete dizendo assim: e o meu pecado está sempre diante de mim. Por que isso é importante? Porque o salmista citou isso aqui depois de pedir perdão a Deus. Porque ele tem entendimento de quem ele é. Ele tem entendimento de quem Deus é. Eu preciso também ter. Aprendemos que Deus apaga cada pecado que pedirmos, um a um, confessando aquele pecado, pedindo arrependimento, pedindo perdão, arrependido se não está arrependido, pedindo arrependimento. E Deus apaga todos os pecados. Aprendemos no vídeo anterior que para apagar os pecados pelos quais eu não pedi perdão, porque não sabia, porque não quis pedir, porque não me arrependi e etc. Ao ter um encontro com Deus, Deus provê para mim um meio de ser lavada completamente. Ou seja, o meu passado é completamente apagado, porque aprendemos que também existe um registro de nossos pecados lá no céu, chamado de livro do pecado. E aquele que permanecer com seus pecados registrados, não nasce de novo, não entra no livro da vida. E o que não tiver no livro da vida é lançado no lago de fogo e enxofre no dia do juízo. Então eu preciso ter esse livro apagado, eu preciso ter todos os meus pecados lavados. Aprendemos que Deus nos deu a cerimônia do batismo, através da qual nós nascemos outra vez. Somos lavados, remidos no sangue de Jesus, o livro dos pecados é apagado, nós recebemos o dom do Espírito Santo e agora somos novas criaturas. Muito bem, mas como novas criaturas, nós ainda pecamos. A palavra do Senhor diz que se nós dissermos lá em 1 João capítulo 1, versículo 8, não vamos precisar ler, ela diz assim que se nós dissermos que não pecamos, nós somos mentirosos. E se insistirmos em dizer que depois de lavados não pecamos, chamamos Deus de mentiroso. Ou seja, Deus sabe com quem está lidando, Ele sabe quem somos e nós precisamos também reconhecer quem somos. Deus é esse Deus maravilhoso de compaixão e de misericórdia, que limpa o teu pecado, que você pede perdão de um por um. Apaga o teu passado no batismo, todo o pecado que você tiver. E isso só foi possível pelo sacrifício de Jesus. Se Jesus não derramasse seu sangue, nós não podíamos ser lavados. Jesus viveu uma vida perfeita e recebeu todos os nossos pecados, morrendo no nosso lugar. Mas mesmo assim, Deus sabe que, por conta de ainda estarmos na carne, numa carne pecaminosa, nós ainda vamos pecar. Então é necessário, exatamente por isso, o nosso advogado no céu. Por isso existe um julgamento acontecendo no céu, onde Jesus intercede por nós a cada pedido de perdão que fazemos, porque nós, mesmo depois de lavados e remidos, ainda pecamos. Então, o que é importante aqui agora é eu conhecer o meu pecado, eu reconhecer o meu pecado. Toda vez que eu pecar, aquele pecado está diante de mim muito claramente como pecado. Por quê? Por que eu preciso enxergar esse pecado? Para que eu possa pedir perdão, querido, querida. Porque eu já aprendi que se eu pedir perdão, eu sou perdoado. E eu peco. Mesmo depois de tudo que Deus faz por mim, eu peco. Pessoas com Cristo, lavadas e remidas, pecam. Infelizmente, seria bom que não pecássemos, mas pecamos. Se você quer ter certeza disso, depois você pega o capítulo 1 da primeira cartinha de João, lá perto do Apocalipse, você lê direitinho, tá bom? Então a gente peca. E qual é a importância? Porque Davi está dizendo a Deus: eu conheço minha transgressão, o meu pecado está diante de mim. Precisamos reconhecer, porque se eu não reconhecer o meu pecado, eu não me arrependo. Se eu me arrepender, eu não peço perdão. Se eu não pedir perdão, eu não sou perdoada. Então o meu pecado vai ser registrado e eu vou ter um livro de pecados. E o que vai acontecer comigo? Não vou ter salvação, não vou ter vida eterna. Vou perecer num lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque escolhi, porque eu pequei e não quis receber o perdão de Deus. Então, como é que eu posso reconhecer o meu pecado? Como é que eu posso saber se pequei? Como é que esse pecado pode estar diante de mim na hora que eu pecar, a ponto de ser tão claro, tão contundente, que eu me arrependa e peça perdão? Ou se não tiver arrependido, porque às vezes acontece, às vezes a gente reconhece que errou. Veja se já aconteceu com você. Erra e não quer
pedir perdão, não se arrepende, embora sabendo que está errado. Não vai pedir perdão, não se arrepende. Até isso nós precisamos reconhecer para podermos clamar a Deus, para que Ele nos dê o arrependimento. Deus dá arrependimento? Dá também. Então, mas vamos resumir aqui. Qual é a chave para eu reconhecer os meus pecados? Primeiro, eu saber o que é pecado. Eu já aprendi aqui. O que é o pecado? A transgressão da lei de Deus. Então, qual é a chave para eu reconhecer meu pecado? É a lei de Deus, querido. A lei de Deus nos foi dada para que nós obedeçamos a Deus, para que nós possamos ter certeza de a quem estamos obedecendo. E quando desobedecermos, nós entendemos que saímos do caminho de Deus e que pecamos. Por isso, a lei de Deus precisa estar em nossa mente, para que nós reconheçamos os nossos pecados. Então, quando Davi diz, pois eu conheço a minha transgressão e o meu pecado está diante de mim, também é uma confissão dizendo, Senhor, eu sei que ainda peco, mas toda vez que eu pecar, eu vou reconhecer, vou pedir perdão. Você conhece a lei de Deus? Olha, porque se você não conhecer a lei de Deus, ou você conhecer a lei de Deus, mas não tê-la como legítima, achar que a lei de Deus passou, que não vale mais, então, querido, você não vai ter como reconhecer o seu pecado. Eu não vou ter como reconhecer o meu, porque o pecado é a desobediência da lei. Dizem por aí que a lei de Deus passou. Querido, a lei de Deus não passou. Porque o pecado existe. Se a lei de Deus tivesse passado, o pecado não existiria. O pecado é a transgressão da lei de Deus. E Deus deixou a lei dele como um espelho para eu saber a quem eu sirvo, para eu saber quando eu estou correto e quando eu estou em pecado, a fim de que eu possa me arrepender, mudar de atitude e buscar o perdão de Deus. Você sabe quais são os 10 mandamentos de Deus, os legítimos. Tem muito mandamento espalhado por aí. Os 10 mandamentos de Deus estão escritos na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Eles estão ali agrupadinhos, fica bem fácil de você encontrar. Então, não vou ler tudo agora, porque o tempo não permite, mas eu peço a você, em nome de Jesus, vai lá no livro de Êxodo, capítulo 20, e lê os 10 mandamentos. Então, o resumo dos 10 mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura e não darás culto, não usarás o meu santo nome em vão, lembra-te do dia de sábado, o dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não levantarás falso contra testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás as coisas do teu próximo. Mas é mais extenso do que isso, tá bom? Então, cada vez que eu quebro um desses mandamentos, uma mentirinha, disse uma mentirinha, nada, dica de nada, uma mentirinha, pequei. E preciso reconhecer por quê? Porque ou eu reconheço, me arrependo e peço perdão a Deus, ou o pecado vai ficar registrado. Veja a importância fundamental de ter um entendimento disso, para poder então orar a Deus com entendimento, para todo dia quando eu me ajoelhar diante de Deus no final do meu dia, eu poder prestar contas a Deus dos erros que cometi e buscar o perdão para ser perdoada. Você entende isso? Mas escuta aqui, a pergunta de sempre é: e a lei de Deus não passou? Tem tanta gente dizendo que a lei de Deus passou, né? Vamos ver o que está escrito? Você quer ver o que Jesus diz a respeito da lei dele? Porque ele é Deus. Da lei de Deus? Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 17 a 19. Leia comigo aqui. Jesus falando, tá bom? Jesus está dizendo: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. O que é que Jesus está dizendo? Nem pense nisso. Lei não passou. Nem pense nisso. Eu não vim tirar a lei. Não vim revogar. Versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum iontio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E ele retoma. Ele diz, não vai passar. Enquanto existir céu e terra, não se mexe na lei, querido, em nome de Jesus. Dá uma olhadinha lá em cima quando você terminar de ver esse vídeo. Olha se o céu ainda está lá. Olha se a terra ainda está aqui. Se ainda tiver, não se muda nada da lei. Quem disse foi Jesus. Versículo 19 diz assim: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim o ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande do reino dos céus. Querido, olha para mim. Existe maior e menor no reino dos céus? Não, né? Deus e fora, todos são iguais. Então, o que quer dizer? O reino dos céus me considerar mínima para lá. Significa que eu não entro. Então, querido, em nome de Jesus, nós temos que ter entendimento da palavra de Deus e orar com entendimento. A lei de Deus é coisa séria. A lei de Deus te salva? Não. Quem salva é a graça do Senhor Jesus Cristo. Guardar o mandamento te salva? Não. Quem te salva é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a graça não anula a lei. Se eu aceitei Jesus, eu passei pelo batismo, tive minha vida lavada, remida no sangue de Jesus, livre do pecado apagado, recebi o Espírito Santo, estou na graça. Mas a graça não anula a lei? Vamos ler aqui em Romanos capítulo 6, versículo 15 e 16. A Bíblia nos diz assim: e daí? Havemos de pecar
Porque não estamos debaixo da lei. O que é o pecado? A transgressão da lei. Então, na verdade, o texto está dizendo assim, eu vou transgredir a lei, eu vou violar a lei porque não estou debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. Você está debaixo da graça, sim. Por quê? Porque os seus pecados foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Mas a graça não é uma licença para você permanecer no pecado. Tanto é que você sabe e você viu que nós precisamos confessar a Deus diariamente os nossos pecados. Nós agora estamos ao lado da lei. Nós estávamos embaixo, porque o salário do pecado é a morte. E uma vez que transgredimos a lei, somos condenados à morte, esmagados pela lei. Saímos de debaixo dela para a graça de Cristo, mas ela não foi destruída. Ela é o nosso meio de obedecermos a Deus e de entender quando cometemos pecados. Então, estamos debaixo da graça e ao lado da lei. Vou reler o versículo 15 e vou ler o 16 com você. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Você vê que as ações que eu executo, a obediência que eu tenho ou não à lei de Deus, vão me mostrar quem é o meu Senhor. A lei, querido, vou repetir, a lei, diz a palavra do Senhor, é o aio que nos leva a Cristo. Quando eu olho para a lei e vejo que eu quebro a lei, que eu não consigo guardá-la perfeitamente, eu entendo que eu tenho que ir para Cristo, porque não há salvação se não for em Jesus Cristo. Mas ao estar na salvação em Jesus Cristo, ao estar na graça, eu amo a lei de Deus, porque é a lei do meu Senhor, é a lei daquele a quem eu desejo de todo o coração obedecer, é aquele que eu decidi que será a pessoa que determina o que é melhor para mim. Então eu sigo essa lei. Mas aí quando eu violo a lei, e infelizmente enquanto eu estiver nessa natureza humana, eu vou violar a lei. Talvez não como antes, talvez não premeditadamente como eu fazia, mas por ser humano eu vou violar. E quando eu violo, a palavra do Senhor me diz que se eu confessar esses pecados, essas violações, Ele é fiel e justo para me purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos ensino para que não pequei. Mas quando você pecar, lembre-se, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, pois Ele é o pagamento pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Mas se eu não tenho a lei de Deus como legítima, se eu não acredito na lei de Deus, se eu creio que a lei de Deus passou, como é que eu vou saber se cometi pecado? Como é que eu vou buscar o meu advogado pedindo perdão pelo meu pecado? Queridos, a graça nos salva. A guarda dos mandamentos é o resultado da salvação em Cristo Jesus. É o resultado de alguém que reconheceu que Deus é soberano, que a sua lei é justa, santa e boa e que deseja viver sob o seu governo e não sob o governo do inimigo. Que Deus te ajude e me ajude para que sempre reconheçamos os nossos pecados olhando para a lei de Deus. E não apenas reconheçamos, mas pelo poder do Espírito que é derramado sobre nós, possamos nos arrepender e buscar o perdão daquele que faz nova todas as coisas. Que Deus te abençoe e que me abençoe também. Vamos orar? Maravilhoso Deus, amado Pai, amado Jesus, amado Espírito Santo. Obrigado por essa salvação maravilhosa que Tu nos dás pela graça. Pois tudo que nós não podemos fazer, Senhor, Tu fizeste e morresse no meu lugar e dessas pessoas que me ouvem. Mas que o Teu Espírito possa nos convencer do pecado, Pai. Que a Tua lei seja legítima em nossas mentes e nossos corações, para que possamos seguir adiante, tentando fazer a Tua vontade. E quando errarmos, que possamos reconhecer e buscar o perdão que Tu nos dás através de Jesus Cristo. Fica conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Eu me encontro de joelhos pra pedir o teu perdão, Senhor, Deus meu. Eu me encontro de joelhos, pois eu sou um pecador, preciso do teu amor. Tento encontrar a solução pra não mais pecar, mas parece tudo em vão. Não posso negar, Tu és tudo para mim. Eu não posso fugir, eu dependo de Ti. Preciso vencer este mal que há em mim.
De joelhos te peço, me ajuda, Senhor. Posso entender o que tu queres para mim. Preciso te conhecer. Meu futuro é incerto, mas eu sei que tu reservas o que há de melhor pra mim. Sem mais temores, tua voz escutar. Não posso negar, tu és tudo para mim. Eu não posso fugir, eu dependo de ti. Preciso vencer este mal que há em mim. De joelhos te peço, me ajuda, Senhor. De joelhos me entrego, sou teu pra sempre. De joelhos te peço, me ajuda, Senhor. De joelhos me entrego, sou teu pra sempre.